E aí, jovens, tudo bem? Bom, mais um exemplo então resolvido para vocês. Nós ainda continuamos trabalhando a ideia de descrição da dinâmica de movimento a partir de conceitos como trabalho e energia, só que agora no exemplo deste vídeo aqui, nós também trabalharemos com o conceito de potência, aí, que vai descrever a quantidade de trabalho realizado no intervalo de tempo. Mas vamos lá para o enunciado e vai ficar mais claro. Ele diz o seguinte para a gente: um elevador possui massa de 600 kg, não incluindo a massa dos passageiros. Então, essa massa aqui é apenas do elevador. O elevador foi projetado para subir com velocidade constante uma distância vertical de 20 metros em 16 segundos, ou seja, aproximadamente 5 andares aí em 16 segundos, sendo impulsionado por um motor que fornece ao elevador uma potência máxima de 29,84 kW. Qual é o número máximo de passageiros que o elevador pode transportar? Suponha aí que cada passageiro possua uma massa aproximada de 65 kg. Bom, então a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é, ele deu aqui, ele forneceu a potência para a gente. A gente precisa lembrar aí da definição de potência, que no nosso caso, aí a gente viu na nossa aula, que a gente definiu como sendo a quantidade de trabalho realizado dividido pelo tempo. Bom, então o intervalo de tempo aqui ele dá para a gente, né, que é 16 segundos. Então o nosso objetivo aqui é calcular esse trabalho realizado pelo motor do elevador. Então o que a gente precisa ter em mente é alguns dados que o exercício nos dá aí implicitamente, que é o seguinte, ele diz lá, ó, que a velocidade que o sistema move, né, que o elevador sobe, é uma velocidade constante. Com isso, eu posso garantir que a aceleração do sistema é zero. E por que isso vai ser importante para a gente? Bom, vamos pensar que no nosso sistema, se fosse um elevador, né? Então, eu escolhi o eixo Y apontando para cima aqui. A gente sabe que o motor vai puxar o elevador para cima com uma certa atração e a força-peso sempre atua para baixo, aqui verticalmente para baixo. Então, neste caso aqui na direção Y, a gente tem que a tração seria positiva, menos o peso igual a massa do sistema vezes a aceleração. Só que a gente já viu que a velocidade é constante, então essa aceleração aqui é zero. Com isso, eu tenho que a tração que o elevador vai sofrer e que o motor vai fornecer sobre o elevador é uma tração T igual ao peso do elevador. E isso aqui é uma constante, ok? Se é uma constante, a gente pode usar a definição de trabalho calculada para uma força constante atuando. Então, eu posso escrever a potência como sendo a força aplicada, né? Então, a tração, neste caso, vezes, já que eu estou querendo calcular aí, a potência do elevador, né? Então, é a tração, o vetor tração, produto escalar com o vetor deslocamento de altura h aí, dividido pelo intervalo de tempo. Bom, a tração, ela é vertical para cima. E o deslocamento do elevador também, neste caso aqui, ele diz que ele sobe, né? Então, também é um deslocamento vertical para cima, ok? Sendo assim, a hora que eu abro esse produto escalar pela definição de produto escalar, lá como sendo o módulo do primeiro vetor vezes o módulo do segundo vezes o cosseno do ângulo entre os dois vetores, o ângulo entre os dois vetores é zero, aí o cosseno de zero é 1, então fica apenas o módulo da tração vezes o módulo da altura dividido pelo intervalo de tempo. Beleza. Só que eu já sei também, pela segunda lei de Newton que eu vi aqui, que a tração é igual à força-peso. Então, eu posso substituir a tração como sendo a massa vezes a gravidade, né, que seria a força-peso, vezes a altura. Então, isso aqui em cima é o trabalho, né, no numerador aqui é o trabalho realizado. E no denominador nós temos aí o intervalo de tempo. Outro dado que o exercício nos dá é a potência máxima. Eu sei que a potência máxima aqui de 29,84 kW é o que o motor consegue fornecer para esse elevador. Então, se eu tenho a potência máxima, perceba que tudo aqui é uma constante a menos da massa. Então, se eu tenho a potência máxima, eu consigo estabelecer então qual seria a massa máxima que esse elevador consegue, que esse motor consegue fazer com que o elevador suba, né? A massa máxima que o elevador pode ter para que o motor consiga fazer ele subir. Se eu isolar então essa massa, posso escrevê-la como sendo, né, o ΔT estava dividindo aqui, ele aparece do outro lado da equação multiplicando, então eu tenho potência máxima vezes ΔT, e o G e H estavam multiplicando deste lado da equação, eles aparecem do outro lado dividindo. Sendo assim, então, se eu substituir os dados do exercício, a potência máxima como sendo 29,84, 10 a terceira, que é o quilo, né, o K aqui, de quilowatt. O intervalo de tempo ele diz para a gente que é 16 segundos. A gravidade eu vou usar o valor constante de 9,8 metros por segundo ao quadrado. E H aqui é a altura que ele subiu dos 5 andares lá, de 20 metros aproximadamente. Com isso eu tenho uma massa máxima de 2.435,9 quilos, aproximadamente isso aqui, né, pelo arredondamento aí do sistema. Ok. Com isso em mente, isso é a massa máxima que o sistema levanta. Só que isso aqui não é a massa dos passageiros.
mas sim a massa dos passageiros mais a massa do elevador. Então, se eu quero apenas a massa dos passageiros, eu tenho que fazer a massa dos passageiros é igual à massa máxima que o motor consegue levantar, menos a massa do elevador, certo? Sendo assim, então, substituindo nossos valores, massa máxima que a gente acabou de determinar está aqui, massa do elevador, o enunciado nos dá que é 600 kg, então eu tenho que a massa total de passageiros que esse elevador consegue levantar é de 1 tonelada 835 kg,9. Então, 1.835,9 kg. Isso é a massa total de passageiros. Só que eu sei que cada passageiro tem aproximadamente aí 65 quilos. Então, se eu fizer a massa de passageiros, a massa total dos passageiros, dividido pela massa de um único passageiro, isso vai me dar o número de passageiros que o sistema consegue levantar. Então, eu fazendo aqui 1.835,9 kg, dividido por 65 kg, isso nos dá aí aproximadamente 28,2, ou, como a gente não tem 0,2 passageiros, né, passageiro só pode ser inteiro, então a gente tem aí que o sistema consegue levantar, esse elevador aí consegue levantar um número máximo de 28 passageiros, sendo cada passageiro aí com uma média de 65 kg, ok? Obviamente que em sistemas onde os passageiros têm massas diferentes, a gente teria que ver a massa de cada um para fazer a análise. Mas como o exercício nos diz aqui 65 kg por passageiro, então ele consegue levantar aproximadamente aí 28 passageiros. Tudo bem essa ideia de potência? Então é isso, jovens. Qualquer dúvida, estou à disposição. Valeu!